E retomamos nesta altura a entrevista em estúdio com Manuel Pinheiro, gestor, e Francisco Vanzeler, empresário. Já aqui vimos algumas notícias, em particular sobre o facto do Primeiro-Ministro estar, enfim, no Qatar e hoje em Abu Dhabi. Manuel Pinheiro, todo este diz-que-disse, se é que podemos dizer assim, em torno da venda ou não de dívida pública, estas declarações do Primeiro-Ministro depois de Luís Amado, enfim, ainda não conseguimos perceber muito bem se é ou não este o objetivo, mas desmentidos à parte, é muito provável que Portugal venha a vender dívida a países da Arábia Saudita. Pois é incontornável que nós deixemos de tentar vender dívida nesses países, estando efetivamente lá, porque é nosso tema, não único, mas é tema incontornável de conversa. Por muito que seja uma conversa de circunstância sobre o tempo, a gastronomia, o que quer que seja, Portugal, hoje em dia, e no governo em concreto... No fundo não é oficial, mas pode ser em conversa. A viagem ao Qatar saiu que estava planeada há 2 ou 3 meses, muito antes desta grande crise da dívida. Portanto, ele seguiu em frente, é a prioridade, e o Primeiro-Ministro não quer que a dívida se sobreponha ao assunto principal. Portanto, diz que não ia na agenda, que estava... Mas é evidente que a qualquer hora, nem que seja no corredor, eles falarão nisso. Mas não há dúvida que o objetivo principal era mesmo tomar as relações. A questão diplomática já tem mais de 1 ano da colocação de uma embaixada lá. Terá sido uma moeda de troca? Não tem nada a ver. A dívida é uma coisa que se sobrepõe a uma viagem que já estava planeada há muito tempo. Mas no caso do interesse em algumas empresas, o facto de colocar lá uma embaixada poderá ser uma moeda de troca comercial? Não, a embaixada há mais de 1 ano que está a ser planeado. Portanto, há uma questão diplomática que tinha que ser resolvida porque havia muitas dúvidas sobre a situação. Resolveu-se que fosse o Qatar. Depois, a promoção dos negócios que a gente tem que fazer demora há mais de 1 ano que andamos à roda disso. Resolveu depois fazer-se uma viagem lá e a data que apareceu foi esta. Só que depois de tudo isto cai-nos o grande problema da dívida em que Portugal está à cabeça de tudo. Não por causa de nós sermos muito importantes, é porque fazemos uma barreira à Espanha. É só isso. Barreira como assim? Enquanto nós não cairmos, a Espanha não é apanhada. Portanto, nós estamos a fazer a barreira final antes do enorme problema que seria se a Espanha fosse a próxima vítima da especulação. Portanto, Portugal defendeu-se e foi defendido pela Europa toda, que nos ajudou a este último leilão e, portanto, neste instante conseguiu estancar. Mas o importante, a raiz do nosso problema, não há dúvida nenhuma que é vender mais, exportar mais, conseguir melhores negócios, e é isto que o Primeiro-Ministro detectou e é isso que ele está a fazer no Qatar. Está também aqui em cima da mesa nesta necessidade de vender, exportar, que o Francisco Vanzeler referia, por exemplo, a segunda fase da privatização da REN, e também é admitido que o Qatar tem interesse em vários setores em que pode ser parceiro de Portugal. De que forma é que Portugal pode agarrar esta oportunidade mais pelo lado das empresas portuguesas do que propriamente pelo lado da dívida? Pois, tem alguma dificuldade. Primeiro, tem uma dificuldade política que vai ter que ser gerida com muito cuidado. O facto do Qatar ser um aliado militar com um programa de cooperação profundo militar com o Irão e com a defesa de um Irão nuclear, coloca uma série de questões políticas muito complicadas em todas estas negociações. Até no interior de algumas organizações internacionais onde Portugal se tem agora assumido. Nomeadamente no Conselho de Segurança. Não é? Pronto, mas também sede da União Europeia, a famosa Troika, nomeadamente a França e a Alemanha. Portanto, aí toda essa parte da agenda é muito delicada. Em termos depois empresariais, normalmente estes países têm 2 coisas. Têm competências na área de energia e têm excedentes fantásticos para aplicar ou em bancos, como por exemplo na banca americana, ou na indústria automóvel alemã, onde também existem muitas aplicações de países árabes, e existe de facto este potencial interesse, seja no setor da energia em Portugal, seja em outras áreas, como por exemplo nos portos. Algum interesse, por exemplo, em ter alguma presença mais forte em Sines ou em outras áreas. Portanto, há aqui um conjunto de áreas em que, de facto, pode haver algumas sinergias que têm que ser geridas com muito cuidado. Mas só para dizer uma coisa, eu tinha pena se nós, em relação ao Qatar, conseguíssemos só dinheiro. Nós precisamos de parceiros com capacidade estratégica de nos orientar em mercados, produtos, investigação, etc. E o Qatar não tem nada disso, só tem dinheiro. Dinheiro e petróleo e gás, que é muito importante, gosto imenso, mas não vão vender abaixo do preço do mercado, isso é para esquecer.
Portanto, eu gostava mais que fossem países que tivessem capacidade de nos orientar, como em Sines, temos Singapura já, que nos dá um mercado espantoso e know-how para gerir um porto de águas profundas. E, portanto, era mais esse género de parceiros que eu gostaria de ver. Há pouco, quando conversávamos informalmente, dizia que estamos a vender os anéis. De certa maneira, se for... Ficam os dedos? Ficam? Ficam os dedos. Nós precisamos dos dedos, das mãos e dos braços e gostava mais que nos ajudassem a desenvolver economia. E é por isso é que o Qatar, não, a meu ver, não sei, pode ser que haja uma surpresa, mas não é o parceiro ideal. Eu gostava mais de países que, trazendo o dinheiro, com certeza que nos faz muita falta agora, trouxesse também tecnologia, de mercados, investigação, até, se for preciso, pessoas que nos ajudem a desenvolver a economia. Portanto, essa era mais a imagem que eu tinha da solução para o país. Mas estamos numa situação muito aflita e se houver um parceiro financeiro, que é o que este homem seria, ou este país seria, pois terá que ser. Mas terá uma relação difícil de gerir, separar a parceria financeira, como dizia o Manuel Pinheiro, da parceria diplomática? Diplomática e política é difícil. O Qatar não é o mais afim da nossa política, mas a Líbia também não é, e a gente lá anda, e a Venezuela também não, e a gente lá anda, pois é assim. Nós, como pobres, já não podemos escolher muito. Hoje também Portugal deverá estar sob a atenção dos outros ministros das Finanças em Bruxelas, aliás, como tem estado sempre nos últimos encontros. E este certamente não deverá ser um encontro pacífico em Bruxelas, já que os ministros estão muito longe do consenso em relação a este aumento do fundo de resgate. Mas até que ponto é que era assim tão importante aumentar este fundo de resgate? Por si só estaria a criar uma solução ou a criar uma dependência? Cria as duas coisas. Depois é uma questão de escolha. Cria os dois incentivos e depois é uma questão de escolha política dos agentes que estiverem nesse momento. Para a Alemanha acha, na minha opinião, com razão, que se retirarmos os incentivos, nomeadamente nos países do Sul, e em concreto o nosso, se retirarmos os incentivos de penalizar e de fazer doer algumas escolhas, os governos vão relaxar e não vão fazer aquilo que tem que ser feito. Os países do Sul preferem fazer umas coisas um pouco mais relaxadas e, ao mesmo tempo, ter acesso a um nível de taxas de juros que, em condições normais, não seria aquele que lhe seria concedido estando a fazer o que estão a fazer. Hoje há, inclusive, é o conselheiro de Durão Barroso a dizer que não seria favorável para Portugal pedir ajuda ao Fundo Europeu, já que os juros não seriam vantajosos. Essa, para mim, é a questão central. Quando se fala na potencial entrada ou não dos fundos da União Europeia / FMI, a grande questão, para mim, neste momento, não é tanto uma questão de programa político subjacente, é uma questão de custo de financiamento. Se de facto essa ajuda fosse concedida com um preço razoável, que baixasse os custos de financiamento da economia portuguesa, nós já lá devíamos estar, e já lá devíamos estar desde 2010. Não sabemos exatamente neste momento qual é que seria a taxa aplicada a Portugal, porque também, infelizmente, não se tem feito esse debate nesses termos. Portanto, a narrativa que é contra a entrada de Portugal ou o pedido de ajuda de Portugal a este fundo não tem claramente posto em cima do papel e não tem permitido esse debate público de qual é que seria efetivamente a taxa que nos seria aplicada. Se a taxa for 6... No fundo não há dados concretos que provem se seria bom ou mau uma intervenção externa. Se a taxa for 6, provavelmente neste momento faria pouco sentido, embora nós sabemos que a taxa que nos tem sido aplicada, mais perto dos 7, o tem sido por um conjunto de artificialidades que nós conhecemos. Mas faria pouco sentido. Se fosse mais perto dos 5, já devíamos ir a correr, já lá devíamos estar. Todas estas dificuldades de financiamento, Francisco Vanzeler, prejudicam ainda mais a vida das empresas portuguesas. Se já há uma grande dependência dos bancos em relação ao BCE, significa que as empresas têm ainda menos capacidade de conseguir um empréstimo. Não tenho dúvida. Isso aí não vale a pena discutir, que é isso mesmo. A dificuldade é enorme e pior do que isso é que as empresas já não têm dinheiro para pagar as suas próprias dívidas. E, portanto, estão a atrasar pagamentos e estendendo a cadeia de dificuldades a empresas boas e saudáveis. Isso, de certa maneira, justifica a corrida à exportação. A maioria das empresas, neste instante, vira-se para fora, não só por razões patrióticas, mas porque cá dentro não lhe pagam. Mas podem encontrar-se oportunidades na crise, neste caso? Com certeza que sim. Lá fora, a gente não pesa.
há sempre um bocadinho onde se vende, onde os produtos portugueses podem entrar. A concorrência que nós podemos fazer lá fora é nula, portanto é abrir e ir aos mercados e procurar as oportunidades. E as empresas estão a fazê-lo. Há empresas que nunca se pensaram na vida de andar a exportar e agora lá estão a exportar batatas, cenouras, cebolas, sabia? Couves, tudo isso está a exportar. Em grande fundo, passa por quantidade. encontrar nichos de mercado. Exatamente. E depois persegui-los e transformar os nichos em mercados a sério, sem ser só nicho. Portanto, todos estão, neste instante, a tentar exportar, e ainda bem, já devia ter sido há mais tempo, por outras razões, não esta. Há muitas vezes aquela questão de que Portugal não tem capacidade para fazer face a determinados pedidos em termos de volume de determinados Sim, países. Tem razão. No caso da China, por exemplo. Tem razão. E mesmo, tem menos do que isso. Eu lembro de uma história há uns anos atrás, de uma feira muito bem sucedida na América do Norte, não me lembro se foi no Canadá, se nos Estados Unidos, em que o nosso calçado fez um sucesso estrondoso e eles pediram uma amostra de um dado modelo e essa amostra era o volume anual de produção dessa fábrica. Portanto, morreu logo ali a ideia. Portanto, uma amostra para eles é um contentor, são 20 toneladas de sapatos, portanto é evidente que eles não têm. Portanto, mesmo que a empresa quisesse fazer face, teria custos para lá chegar. Custos enormes e, no fundo, para fazer uma amostra teria que contratar pessoal e depois, se não ganhasse o concurso, o pessoal ficava a mais. Portanto, há aí muita coisa. Não é esse o caminho. O caminho é o que se está, de facto, a fazer. As empresas começam com nichos, começam a ir à boleia com outras, vão atrás das grandes empresas e depois crescem, estabelecem-se e crescem. E isso é uma solução, mas pelas más razões. É porque não lhes pagam cá dentro e, portanto, eles têm mesmo que ir para fora para procurar quem lhes pague. É a solução de recurso, no fundo. Depois deixa de ser, porque uma vez que nós consigamos entrar nos mercados lá fora, abre-se um mundo novo, completamente diferente, de exigência, de qualidade, de ambição e, sobretudo, de possibilidade de crescimento. Quem chega lá fora e vê, de repente, um mundo enorme que pode crescer, uma vez que cada retaguarda haja a respectiva inovação, trabalho sobre os preços, sobre a qualidade, etc. Sim, esperamos que seja. Muito obrigada, meus senhores, mais uma vez pela vossa análise nesta edição. Obrigado. Até para a semana. Fica então aqui a análise de Manuel Pinheiro, gestor, Francisco Vanzeler, empresário, aos dados do desemprego, ao périplo de José Sócrates pelo Qatar e Abu Dhabi e também à reunião dos ministros das Finanças hoje e amanhã em Bruxelas. Altura para um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já.